Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quero ler nas Escrituras Sagradas, Lucas, capítulo de número 16, que diz a palavra de Deus. Está escrito: e havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo homem chamado Lázaro. A Bíblia está falando de dois homens, um que era rico, outro se chamava Lázaro. Lázaro jazia cheio à porta daquele homem, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quase ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Clamando, disse Abraão: meu pai, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, porque me refresque a minha língua, que nesta chama estou atormentado. Nós podemos nessa mensagem, essa parábola, compreender o que nos espera na eternidade. Alguns dizem que vai haver reencarnação, outros dizem que haverá o purgatório, mas essa palavra, ela está dizendo a realidade do homem quando ele desce à sepultura. Aqui dois exemplos: Lázaro, o mendigo. Mas Lázaro, a Bíblia diz que ele subiu ao seio de Abraão, ao céu. Mas não foi por causa de sua pobreza. Não foi porque Lázaro não tinha nada na vida. Foi porque Lázaro, tudo que ele possuía era Deus. Lázaro, ele era amigo de Cristo. Lázaro, ele era um amigo do Senhor. O homem rico era um homem avarento. Em toda a Bíblia é citado esse homem rico. A Bíblia diz que Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres para ter uma riqueza no céu. Mas essa riqueza no céu ele não quis. Ele preferiu, como aqui a Bíblia diz, gozar dos bens materiais que tinha, aproveitar todos os dias. Só que a Bíblia está falando que ele desceu ao inferno. Você morreu hoje no caminho do pecado, vai descer ao inferno, como esse homem que a palavra de Deus diz. Ele ergueu os olhos e, estando em tormentos, ele então pediu uma gota de água. Ele pediu uma gota de água, dizendo: pai Abraão, olha a ponta do teu dedo na água e refresque a língua, porque estou em chama. A Bíblia, meu amigo, ela declara como tormento, como lugar de tormento, a eternidade daqueles que descem ao inferno. Só tem uma forma do homem descer ao inferno: se ele morrer sem Jesus. Só tem uma maneira do homem subir ao céu: se ele permanecer até o fim com Cristo. A única maneira do homem entrar no céu, Nova Jerusalém, que a Bíblia diz, Nova Jerusalém, é se ele permanecer até o fim com Cristo. Jesus entregou dizendo, porque desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito perseveram se apoderam dele. Reino de Deus, amado, é por esforço, em perseverar nesses retos caminhos. A Bíblia diz que é desde os tempos de João Batista que o
reino de Deus é tomado à força. Não é por ter carteirinha de membro de igreja, não é por ser evangélico, católico, testemunho de Jeová, espírita, não é por isso que homem entrará no reino de Deus. Mas aqui fala em Apocalipse, no capítulo 20, versículo final: todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado do lado do fogo. Todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado do lado do fogo. Nós temos que almejar pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Não vai adiantar, meu amado, fazer as melhores obras de caridade, ajudar um monte de pessoas se não permanecer em Cristo, se não permanecer nesta palavra, o homem está perdido. E quantos que nem sequer crê nesta palavra, quantos que nem sequer mais conseguem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não está errada. Muitos, infelizmente, estão adulterando a Bíblia. Muitas religiões estão adulterando a Bíblia. Uma das religiões que adulteram a Bíblia é o Testemunho de Jeová, que não tem a Bíblia completa. Abra para você ver o livro de Marcos. O livro de Marcos, ele tem até o capítulo 16, mas a Bíblia dos Testemunhos de Jeová é até o capítulo 8. O que aconteceu com os outros 8 capítulos? O que fizeram com os outros 8 capítulos? Essa palavra diz em Apocalipse, e Apocalipse vai dizer que aquele que tirar qualquer palavra que está escrita neste livro será tirado também da parte do livro da vida, vai ser tirado do céu, vai ser riscado o nome do livro da vida. A Bíblia diz: qualquer que acrescentar qualquer palavra a este livro vai ser acrescentado às pragas que estão escritas neste livro, ou seja, a condenação, a recompensa será dada a cada um segundo os seus frutos, segundo o que cada um buscava receber. A Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Paulo, ele diz que não devemos ir além do que diz as Escrituras Sagradas, do que diz a Bíblia. Se nós não devemos ir além do que diz as Escrituras Sagradas, o que vai acontecer? Se alguém tirar qualquer palavra deste livro, se alguém dessa palavra tirar qualquer coisa, uma vírgula, um J, um tio, ainda que seja um ponto, aqui está escrito em Apocalipse, será tirado da sua parte, da árvore da vida. Ou seja, não terá parte com o reino de Deus. Lucas capítulo 16, versículo de número 22, assim está escrito: e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos. Quem que vai te buscar quando você morrer? Quem que vai nos buscar quando nós descemos à sepultura? O anjo da morte? Ou será que vai ser aqueles 2 anjos? Aqueles anjos que buscou a Lázaro, o servo de Deus, porque a Bíblia diz que Lázaro, ele foi buscado pelos anjos. Lucas capítulo 16, versículo de número 24, clamando diz: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Versículo 23, o Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Esse é o rico.
rico estando no ar, no Hades, no inferno, no tormento, ele ergueu os olhos, mas Lázaro foi levado pelos anjos. Versículo 22, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lázaro foi levado pelos anjos. Quem será que vai buscar a nossa alma, a tua alma? Se partir dessa terra hoje, se o corpo descer à sepultura, quem será que vai buscar a tua alma, meu amigo? A Bíblia diz: quem está preparado a tua alma? Jesus contou uma parábola no capítulo de número 17. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E a quem está reservada, para quem será? A alma de Lázaro foi buscada pelos anjos. Lázaro subiu ao seio de Abraão. O rico foi ao tormento. O rico foi levado pelo espírito da morte. Foi levado ao lugar de tormento. 2 destinos, céu ou inferno. Vivemos na Bíblia. Nós aprendemos na palavra de Deus. Há 2 destinos para o homem: é céu ou inferno. Por isso estejamos preparados. Por isso encomenda a tua alma a Cristo. Porque aqui a palavra está dizendo que depois da morte, meu amigo, não vai adiantar nada. Lázaro só tinha cães para lamber suas feridas. O rico podia bom e do melhor, vivia regaladamente. São 2 exemplos. 2 exemplos. Lázaro não subiu ao seio de Abraão, não era porque era pobre. O rico não desceu ao inferno, não era porque era rico. Lázaro, ele subiu ao seio de Abraão porque era amigo de Deus, amigo de Cristo. O rico desceu ao inferno porque era avarento, porque era orgulhoso, porque era ganancioso. Por isso que Jesus, ele é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Jesus, ele pregou sobre isso. Jesus, ele pregou que é mais fácil que um camelo, ele passa de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Sabe o que significa isso? Os pastores ricos de Goiânia, do Brasil inteiro, eles vão ter que vender suas riquezas, eles vão ter que deixar a avareza, vão ter que deixar a ganância, vão ter que vender as suas propriedades se quiser entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra avarento, não entra ganancioso, não entra amante do dinheiro, mas no reino de Deus entram aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cordeiro. Então veja essa palavra. Alguns dizem, o inferno não existe. Outros dizem, após a morte foi reencarnar para outra vida. Outros já acreditam que vão para o purgatório. A Bíblia está falando, a realidade da eternidade que vai enfrentar. Lucas capítulo 16, versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, o rico, e ao longe ele viu Abraão e o Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim. Aqui houve um clamor, no inferno vai haver clamor. O que mais vai haver no tormento do inferno vai ser clamor. Aqui havia um homem rico e ele estava clamando: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mas Jesus, ele disse: bem-aventurados os misericordiosos,
porque que sai será o reino de Deus. Se uma pessoa caminha por essa terra, ela não tem misericórdia da tua própria alma, que está caminhando para o inferno, como que Deus vai ter misericórdia dele? Quando ele descer ao pó, quando ele descer à sepultura, não vai haver misericórdia mais. A pessoa não tem misericórdia da sua própria alma, castigando ela no pecado, castigando a alma no pecado. Como Deus vai ter misericórdia do homem quando ele descer à sepultura? Aqui a Bíblia fala que o rico ele clamou, pedindo misericórdia. Ele disse: Pai Abraão, molha o dedo na água, me refresca a minha língua, porque nesse lugar eu estou em tormento, estou em chama. Olha a declaração, como que é o inferno: estou em tormento, assim falava o homem rico. Estou em chamas, pedi uma gota de água, não foi concedido. No versículo de número 24 está escrito: e clamando diz: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, pois molha na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é atormentado, este é consolado, e tu é atormentado. Cada um vai receber seu galardão. Jesus falou: aonde tiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Aonde tiver o coração do homem, lá será encontrado o seu tesouro. Céu ou inferno, salvação ou condenação. O tesouro do homem não pode consistir nos bens desta vida, mas o tesouro do homem, ele deve consistir em ter a alma em paz, em saber que o seu lugar para com Deus está preparado. Por isso que Jesus falou: não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouros no reino de Deus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, aonde nem os ladrões nem minam e nem roubam, porque aonde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. O tesouro do homem não pode estar nessa terra e querer ganhar na Mega Sena, querer ficar rico. Não queira, meu amigo, não queira, meu irmão, se enriquecer. A Bíblia diz: aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos que submergem a alma, a perdição e a ruína. Aqueles que querem se enriquecer caem em laços nocivos. As pessoas que querem ser ricos, elas são atraídas por ciladas. Pessoas caindo em estupro por causa do dinheiro, por causa da avareza, amor a dinheiro. Pessoas caindo em golpes porque querem enriquecer, como até mesmo houve nessa cidade um falso pastor, um mercenário, que deu golpe milionário em seus fiéis, porque buscavam enriquecer, davam tanto para receber tanto em dobro. Ei, meu amigo, isso não é o Evangelho de Cristo. Dá tanto para receber tanto em dobro. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho segundo Satanás. A Bíblia está falando, amado, que os avarentos, assim como este rico, ficarão de fora do reino de Deus. Não foi a riqueza que levou o homem rico a ir para o inferno. Não foi a pobreza de Lázaro que levou Lázaro a ir para o céu. Muito pelo contrário. Mas simplesmente, o rico ele depositou sua confiança naquilo que possuía. Mas Lázaro depositou a sua confiança em Deus. Sabe o que diz o Salmo? O Salmo vai dizer: entregue
Entrega os teus caminhos a Deus, confia nele, ele tudo fará. Entrega os caminhos a Deus, confia nele, é nele, não é nela, não é na senhora, é no Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aqui a Bíblia está falando de Lázaro, agora recebe sua recompensa, confiante em Deus, confiou em Deus, ele era amigo de Cristo, rico recebeu sua recompensa também. Aqui ele está dizendo, pai Abraão, lembra-te, Abraão disse, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente males. Abraão diz, filho, você recebeu a sua recompensa nessa vida. Qual que é a tua recompensa que você almeja? Porque cada um vai receber a sua recompensa na medida em que plantou. Na medida em que cada um plantou, cada um vai colher. Cada um vai colher para com Deus na eternidade, na medida em que plantou. O que você tem plantado? Vida, caminhos de vida ou caminhos de morte? O que você tem plantado diante de Deus? Caminho de justiça ou caminho de injustiça? Caminho da mentira ou caminho da verdade, que é Cristo? Tem caminhado bêbado ou sóbrio? Diz essa palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor, até o grande dia da volta do Senhor. Sejam sóbrios, arrependei-vos, se converta a Jesus Cristo, cidade de Goiânia. Se converta a Jesus Cristo, moradores da terra. Se converta e torne-se a Deus, moradores da terra. A palavra de Deus, ela garante a mim, a você, meu amigo. Ela garante a nós a salvação, de nós permanecermos até o fim em Cristo. Mas aqui está falando, olha, versículo 26. Eu estou lendo o livro de Lucas, capítulo 26, capítulo 16, versículo de número 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Olha o que a Bíblia está falando, amado. Presta atenção na palavra de Deus, meu amigo. Aqui a Bíblia está falando que os que estão de lá, do abismo, do inferno, não podem passar para cá, isto é, não tem como consultar o Espírito de morto. Aqui a Bíblia está falando, há entre vós um grande abismo, uma grande separação. Lucas 16, versículo 26, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco vocês poderiam passar de lá para cá. Há uma separação. Não tem morto intercedendo por mim nem por você. Há uma separação, meu amigo, entre este mundo que vivemos e o mundo dos mortos. Há uma separação. Quem morreu não pode te ouvir. Quem morreu não pode receber a oração de alguém. Quem morreu não pode interceder por mim nem por você. Quem morreu não pode curar ninguém, nem Maria, nem Aparecida, nem Pedro, nem João, nenhum outro santo não pode fazer nada por mim, por você. Mas Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que tanto no céu como na terra foi dado a Cristo Jesus. Todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Jesus. Todo o poder. Jesus, o poder, a pouco, a um que se titula, a santo, a intercessor, a padroeira, ou
Jesus diz todo o poder e é dado tanto nos céus como na terra. Aqui a Bíblia fala, versículo de número 27, o rico continuou clamando. Olha só, o rico estava clamando mais uma vez, pela terceira vez no inferno. É só clamor, meu amigo. É só clamor. Muda a direção dos seus caminhos. Direita ainda enquanto há tempo. Direita enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Se converta a Jesus Cristo enquanto há tempo. Coloca a tua vida em ordem com Deus enquanto ainda há tempo. Conserta enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus. Pois Deus, Ele é benigno. Deus, Ele é misericordioso em perdoar e em salvar ao homem. É misericordioso em perdoar e em salvar o homem. Esse é Deus. Deus, Ele é misericordioso. Vai dizer em Lamentações, no capítulo de número 3, que grandes são as misericórdias de Deus, e a cada manhã as suas misericórdias se renovam, e a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que eu estou pregando aqui agora. É por isso que agora minha voz ecoa nessa praça, sabendo que eu não sou melhor, não sou pior, não estou acima de alguém, de nenhum de vocês, mas sabendo que pela misericórdia de Deus que me é concedida, estou de pé. Você está de pé pela misericórdia de Deus. O homem está de pé por causa da misericórdia de Deus, mas não glorifica a Deus como Deus. Romanos capítulo 1. Não glorificaram a Deus como Deus. Como assim essa palavra? O homem, ele não glorifica a Deus como Deus, honrando a Deus como Deus deve ser honrado, honrando a Deus em sua obediência, estando sujeito a Deus, buscando a boa e agradável vontade de Deus em nossa vida. Mas diz Romanos capítulo 1, antes em seus discursos se desvaneceram, pois honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. O homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, não o honrou como Deus, pois honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. O nome disso aqui é idolatria. O nome disso se chama idolatria. O homem honrar mais a criatura do que o próprio Criador, isso é chamado de idolatria. Fazer melhor para os outros, fazer melhor para si mesmo, mas para Deus só o que sobra. Fazem o melhor que podem para agradar a si mesmos e para agradar os homens, mas não faz o melhor para Deus. É o que a Bíblia está falando. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente. Está na hora de se despertar, moradores. Está na hora de se despertar, moradores da terra. Está na hora de se despertar, moradores de Goiânia. Está na hora de se despertar desse sono da indolência, o sono do pecado, que está matando, levando muitos ao inferno. Está matando, mas não só a carne, mas levando a alma, a condenação eterna. Está na hora de se despertar desse sono da indolência. Está na hora de se acordar e buscar a salvação da alma. A vida do homem, ela não consiste nos seus bens que ele possui. A vida do homem, ela não consiste somente nisso daqui que se vê,
do que se alcança. Mas Jesus, ele disse que se o homem viver somente por essas coisas que há nessa terra, ele é um dos mais miseráveis. Se o homem ele vive para buscar somente o que há nessa terra, somente a satisfação deste mundo, ele é um dos mais miseráveis. Você sabia disso? Que muitos estão caminhando de forma miseravelmente, porque só vive pelo dinheiro, só vive para trabalhar e comer, só vive por esta vida. Mas a Bíblia diz, buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo, porque as que são de cima, elas são eternas, mas as que são de baixo, elas são passageiras. Assim como você vai entrar no ônibus, você por pouco tempo vai estar dentro desse ônibus. Assim são os que estão nessa vida. Essa vida é passageira. Em Tiago capítulo 4 diz: a nossa vida é como vapor que vem e logo desvanece, vem e logo se passa, vem e logo chega ao seu fim. A vida do homem, ela não consiste somente em comer e beber, mas depois da morte tem uma eternidade, ou de sofrimento, ou de gozo eterno. Por isso Jesus disse: porfiai pelo caminho estreito, pois estreito e apertado é o caminho, a qual conduz a alma do homem à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho, a qual leva muitos à perdição, e muitos têm seguido esse caminho da perdição, e muitos têm seguido esse caminho, o caminho da prostituição, o caminho da imundícia do pecado, está levando muitos para o inferno. O caminho da imundícia do pecado está levando muito para o inferno, por causa da bebedice, por causa da idolatria, por causa das orgias, por conta dos vícios, amantes dos prazeres, amantes de si mesmos, mais amantes desta vida e dos prazeres do que de Deus. Ei, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus nos destruirá. A palavra de Deus diz. Eu quero ler aqui para você, conforme diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus os destruirá, meu amigo. Deus, ele aniquilará. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. A palavra de Deus nos diz que padecerão castigo eterno os que não obedecem ao Senhor Jesus. Padecerão castigo eterno os que não obedecem a Cristo, como labareda de fogo, tomando vingança. Deus tomará vingança dos que não conhecem a Deus, ou seja, os que não quiseram conhecer a Deus, não fizeram questão de conhecer a Deus. A Bíblia diz: padecerão castigo eterno, não somente os que não conhecem a Deus, mas os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Padecerão ante a face do Senhor o castigo eterno os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Aos que não obedecem ao Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que padecerão. Quem que não obedece ao Evangelho de Cristo, senão o que ouve a palavra, conhece a palavra, é religioso, mas anda relaxadamente. Os religiosos estão andando relaxadamente. Os religiosos estão caminhando cada dia mais relaxados,
relaxadamente. Mas a Bíblia diz que padecerão um castigo eterno os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, padecerão castigo eterno. Jesus não mandou fazer campanha, estão desobedecendo ao Evangelho de Cristo. Jesus não mandou fazer a tal da fogueira santa, estão desobedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus não mandou passar no Vale do Sal Grosso, não mandou fazer campanha da fogueira santa. Toma muito cuidado, amado. Esse sacrifício da fogueira santa, toma cuidado. Por que eu digo cuidado? Porque esse sacrifício é para Mamon, esse sacrifício não é para Deus, esse sacrifício é para Mamon. É Mamon que recebe esse sacrifício de dinheiro, esse sacrifício de bens materiais, de riqueza. Não é Jesus, é Mamon. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejam encontrados seus pecados, para que não tenham participação no cálice da ira que será derramado sobre os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Não tenha participação, meu amigo, com esse falso evangelho que já está sendo pregado. Não tenha participação, meu amigo, não tenha parte com este falso evangelho que está sendo pregado, que está sendo enfiado, que está sendo vendido. Toma cuidado, porque a Bíblia diz que padecerão castigo eterno os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Jesus mandou fazer, Jesus não mandou comprar, Jesus não mandou carregar imagem, escultura, terços, crucifixos. Jesus não mandou. Os que não obedecem ao Evangelho de Cristo padecerão, sofrerão eterna perdição, eterna condenação. Leia as Escrituras, moradores da terra, cidade de Goiânia, leia as Escrituras. Os que não obedecem o Evangelho de Cristo, padecerão eterna perdição. Imorais, adúlteros, homossexuais, lésbicas, isso é desobediência a Deus. Isso é contrário à natureza que Deus criou. Deus não criou o macho para ser fêmea e nem a fêmea para ser macho. Isso é imoralidade. Isso é pecado aos olhos de Deus. A sociedade pode até aceitar, mas Deus não aceita. A lei pode até legalizar, mas a palavra de Deus não muda. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra de Deus jamais há de passar. Os céus e a terra que hoje nós conhecemos, ele está se entesourando para o fogo eterno, está chegando no seu fim. Não queira, meu amigo, não queira padecer o sofrimento eterno pela sua recompensa de seus caminhos, mas se arrependa, se converta, deixa o homem os seus maus caminhos, deixa o homem os seus caminhos maus aos olhos de Deus, se arrependam e se tornem para Deus, pois Deus, Ele é benigno, Ele é misericordioso em perdoar. Só que como eu preguei aqui agora um pouco mais cedo, se o homem não tem misericórdia de si mesmo, como Deus terá misericórdia dele? Se o homem não busca a salvação da tua própria alma, logo como Deus o salvará, logo como Deus vai te salvar. Se você não busca a salvação da tua alma, meu amigo, como Deus te livrará do fogo do inferno? Jesus, ele disse, ele veio pregando, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que então sejam apagados os vossos pecados, e assim venham sobre vós tempos de refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos, moradores da terra. Arrependei-vos e convertei-vos, moradores de Goiânia. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. O dia do Senhor está perto. Está perto, está perto. Está perto e se aproxima muito.
a voz do dia do Senhor. O Senhor está perto. E a Bíblia diz que está perto e aproxima muito. Aquele dia, como profetizou o profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, será dia de angústia, dia de trevas, dias de angústia, dias de desolação, e o homem vai caminhar pela terra angustiado, vai caminhar pela terra angustiado e perdido, sabendo que perdeu a oportunidade de salvar a tua alma. Quando Cristo vier no arrebatamento, o homem vai se lamentar, porque perdeu a última e única esperança da alma. Quando Cristo vier no arrebatamento e você não subir, vai se angustiar, vai sofrer. Mas, meu amigo, a Bíblia garante, a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Se conscientiza, desperta tu que dorme, não seja enganado, leia a Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, tira mais dedicação a Deus. O povo tira dedicação ao futebol, para ler um jornal qualquer, para ler revistas, para ficar atrás de televisão, para ficar atrás de internet. Mas o povo não se tem dedicado ao reino de Deus, à leitura das Escrituras Sagradas. Leiam as Escrituras, leiam a Bíblia, examinai as Escrituras Sagradas, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Lê a Bíblia, meu amigo. Os falsos profetas estão aí, empresários. Falso pastor é empresário, não é pastor, são empresários gospel. Tá aí, tá enganando. Por que tá enganando? Porque falta conhecimento do povo para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, para discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Somente com a Bíblia, amado, gravado no coração, somente tendo zelo por essa palavra, amado. Está faltando zelo pela palavra de Deus. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Abra o teu coração para a palavra do Senhor. O mundo tem abrido o seu coração para tantas coisas, para a perversão do futebol, idolatria, Copa do Mundo, idolatria. O povo tem abrido seu coração para tanta perdição, a cachaçada da vida, a droga que tem destruído a alma, os prazeres da carne, a prostituição, o adultério, as idolatrias. Mas o povo não tem abrido seu coração para de bom grado receber a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus de bom grado. Ouça, mas pratica. Não adianta ser evangélico, não adianta de nada. Não adianta de nada ser católico, porque vão chegar diante de Deus. E diante de Deus, o que vai valer a pena, o que vai ser contado quando chegar diante de Deus, vai ser se o nome está escrito no livro da vida. A única coisa que vai ser levada em conta diante de Deus é se o nome está escrito no livro da vida. Não é só crer em Deus, só ter uma religião, pronto, acabou. Mas sejam ouvintes e praticantes de toda a palavra de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. A palavra do Senhor está se cumprindo, pois o grande dia do Senhor está perto. E está muito perto. Se aproxima muito. Está perto. O povo não percebeu no dia de Noé que o fim estava próximo.
não estão percebendo nos dias atuais que o dia do Senhor está próximo. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, mas estavam se esquecendo o principal, se esquecendo da salvação da alma, a porta da arca. Se o homem se entrasse por ela, salvaria sua alma. Jesus falou: aquele que entrar por mim, Jesus diz: aquele que entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagens. Aquele que entrar por Jesus Cristo, que é o caminho, entrará, salvar-se-á e achará pastagem, porque Jesus, ele é o bom pastor, e como um bom pastor, Jesus, ele dá a sua vida, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Quem entrar por Jesus, quem seguir a Jesus Cristo, entrará e salvar-se-á. Não repitam o mesmo erro que a geração de Noé cometeu, porque não buscaram o reino de Deus, não buscaram a salvação da alma. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, se arrependam, se convertam, tornem-se a Deus, aos caminhos de Cristo, se convertam, se arrependam e se tornem-se para Cristo, pois Cristo ele vem, Jesus Cristo está voltando, Jesus vem.